Ontem pela manhã eu tomei um café antes de vir fazer os atendimentos da manhã. Eu começo por volta de 8h15. Então, antes disso, passei na padaria e pedi um carioca duplo. Mas eu vou muitas vezes nessa padaria. E todas as outras vezes que eu fui lá, eu pedi expresso e não carioca. Depois de alguns poucos minutos, a atendente me traz um expresso e não o carioca. Essa simples situação mostra um pouco para a gente como é que funciona a nossa relação entre as marcas mentais internas e o ambiente externo. Quando eu me dedico a fazer uma mudança de padrões, de hábitos, de atitudes mentais, essa decisão ela passa por dentro de mim e eu vou então começar a me mover, a funcionar de uma forma um pouco diferente na maneira como eu apresento as minhas ações lá fora. Mas eu tenho uma rede de contatos, uma rede de relacionamentos, e essa rede de relacionamentos é uma rede que vem de muitos anos. Portanto, quando eu começar a fazer esse movimento diferenciado, esse movimento novo não é um movimento que é esperado de mim. E existe um tempo para que as pessoas que estão do lado de fora reconstruam a minha própria identidade, a forma como elas me veem. E esse tempo, dependendo do tipo de traço, do tipo de padrão, ele pode ser até mesmo bastante longo. Então, assim como numa simples situação eu peço um café, que não era o café que normalmente eu pedia, e a atendente nem sequer escuta essa informação, porque ela está presa a uma informação antiga, ela já tem essa expectativa ao se relacionar comigo, assim também as pessoas que estão ao meu redor vão levar um tempo para se habituar a esse novo funcionamento. Muitas vezes a gente se frustra porque a gente faz esse novo funcionamento, mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas não conseguem receber ele, elas não conseguem interpretar. É quase como se não enxergassem esse novo funcionamento. Assim como eu tenho um padrão na forma de funcionar emocionalmente, na forma de agir, a pessoa também já me enxerga a partir de uma determinada marca. E essa marca ela fica muito presente. O yoga fala muito sobre isso, né? Sobre esses automatismos, sobre essas imagens que já estão presentes na nossa mente antes da ação ou do fato ocorrer. Então é importante a gente entender isso, para que a gente não se frustre com essa, digamos, falta de recepção dessa nova marca. As pessoas ainda vão se relacionar por um tempo conosco nesse formato antigo. Isso tem a sua importância também, porque a gente também não muda de uma hora para outra de verdade. A gente faz um movimento que no início é, de certa forma, um pouco artificial. A gente se esforça para fazer a mudança, mas essa mudança ainda não vai ser vista. A gente vai se confrontar com isso e vai ter que cada vez mais reforçar então a nova marca e ter essa paciência, essa tolerância com relação a esse tempo que é necessário para a gente conseguir fazer a mudança e para a pessoa que está lá fora também receber ela. E isso fica muito mais forte ainda, normalmente, dentro do ambiente familiar. O ambiente familiar é aquele que teve a nossa presença durante a nossa infância. Eu digo ambiente familiar, aquele ambiente de origem, não a família que a gente criou, porque ela já começa de um novo ponto, né? Já começa na nossa idade adulta, com muitas mudanças e muitas transformações. Mas aquele ambiente familiar dos pais, dos irmãos, aquela família de origem, ela ainda nos enxerga insistentemente como sendo aquela criança, como sendo aquele adolescente. E isso é um dos processos de retrocesso que acontece, né, dentro da relação familiar. A gente está lá fora, a gente faz todo aquele movimento, quando a gente volta, a relação de base lá familiar também ativa marcas antigas e as pessoas também nos olham com aquele jeito velho. Né? Então isso dificulta o processo de transformação. Por isso que a gente fala que é tão importante que a pessoa crie a sua autonomia,
né, que na idade adulta ela consiga também ter um certo afastamento por um tempo, para que ela construa o seu próprio processo, as suas próprias marcas, né? Faça a sua descoberta autônoma do mundo. Então, essa reflexão é só para trazer um pouco o quanto o processo ele não é só interno, ele é interno e externo. Essas duas coisas estão se relacionando o tempo inteiro. É uma via de mão dupla. Por mais que isso traga algumas dificuldades, algumas frustrações, isso também ajuda para que o processo seja mais bem consolidado a longo prazo.